Irmãos queridos, boa noite. Aqui estou eu. Vou pedir para o PP, por favor, a gente imediatamente já entrar nas questões do dia, para aproveitar bem esse momento. Tá bom? Estamos com 5 minutos de atraso. Mil perdões por isso, que eu estava no culto da nossa rede de pequenas igrejas. Então, PP, se você puder encaminhar as perguntas, vou pedir que os irmãos que não estiverem perguntando, por favor, que mantenham os seus microfones fechados, para que a gente não tenha nenhum ruído. Então, PP, estou aqui à sua disposição para tratar dos temas de hoje. Só um minutinho, Antônio. Eu estou configurando aqui para quem entrar não já ficar com o microfone fechado. Só um minutinho. Já libero aí. Perfeito. Pronto. Boa noite, pessoal. Quem tiver pergunta, vai colocando aqui, por favor, ou levanta a mão que a gente já repassa. Alguém que não perguntou semana passada, no final alguém ficou com a mão levantada e não perguntou. Por favor. Acho que também tinha muita gente no culto chegando agora, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Pois é. Mas eu estou aqui pronto. Tá. Felipe, Luísa, Joyce. Podem perguntar. Espera um minutinho. Uma pergunta. Edu, sobre o modo do Antônio pregar. Na pregação, ele não lê a passagem na qual vai pregar, por quê? Antônio, conseguiu entender? Como assim? Não entendi. Não. Na pregação, eu não leio a passagem que eu vou pregar? É o Eduardo que está perguntando. Eu não peguei o ponto. Oi, Eduardo, querido. Então, minha pergunta é, geralmente eu tenho ouvido você pregar e você não lê. Quando você vai falar de uma passagem, você já começa a falar de cada versículo, explicar cada versículo, e não há leitura. Eu ia perguntando se há alguma coisa que eu reparei de alguma vez que você fez isso, ou se tem alguma metodologia, alguma preferência sua. Na verdade, é o seguinte, isso depende muito das circunstâncias, sabe? Às vezes eu leio, às vezes eu não leio. Você não tem uma orientação bíblica para isso, né? O que eu percebo, às vezes, é o seguinte, que quando eu não leio e vou progressivamente avançando pelo texto, as pessoas experimentam o impacto da surpresa. Eu vou lendo, vou desdobrando o significado da passagem, e à medida que nós vamos avançando, as pessoas são habilitadas a ler as frases, os versos, ou as palavras à luz do que foi falado. De modo que há, vamos assim dizer, um vai e vem de informações. O que foi falado prepara a igreja para aquilo que haverá de ser dito, e aquilo que foi dito lança, e aquilo que passará a ser dito, haverá de lançar luz sobre o que foi dito anteriormente. Então,
é isso. Assim, depende das circunstâncias. Se você pegar assim, os meus últimos sermões, talvez na maioria deles perceberá que eu tenho agido conforme você descreveu, mas nem todos eles, sabe? Então, é isso, sabe? Calvino pregava assim, sabe? Ele ia lendo os versos e os comentando e aplicando, lendo, comentando e aplicando e avançando assim, né? E é o que eu procuro fazer. Obrigado, Antônio. Nada, querido. Estamos sem pergunta até agora. Sim. Alguma outra pergunta aí, amigos e amigas? Bom, tem uma pessoa com a mão levantada aí, Pepe, o Ranieri. Ranieri, pode perguntar, querido. Pode divulgar aí, pode desmutar aí, por favor. Obrigado. Graça e paz, pastor. Amém, querido. Vai ser difícil perder o hábito de chamar de pastor. Nas 2 semanas passadas, Está um pouquinho baixo, Ranieri. Dá para você falar um pouquinho mais alto? Nas 2 últimas semanas, 2 últimas aulas que eu participei, eu não pude participar de forma mais ativa porque eu estava em Fortaleza por conta de uma irmã que é transplantada cardíaca que estava internada com Covid. Então, eu estava no hotel sem muitas condições de participar da aula, né? Eu ouvi, mas não pude participar assim mais diretamente. Agora, hoje eu tive um problema, pastor. Eu até conversei com o Pepe. Eu não estou tendo acesso às aulas via o aplicativo lá, a plataforma, né? Sempre eles pedem para eu me inscrever novamente, né? Então, assim, eu gosto muito de fazer perguntas, queria muito fazer perguntas hoje, mas não pude porque não pude assistir o vídeo da aula de hoje, tá? O Pepe vai ver aí o que é que pode fazer. Da última vez ele conseguiu resolver, mas hoje não deu tempo, né? Não deu tempo para mim assistir, né? Estou só comunicando porque eu tive nas últimas 3 aulas bem ausente, sem poder fazer perguntas, mas é esse o motivo, tá? Isso. Olha, eu lamento muito, isso é um problema técnico. E a Rubla falou com a gente o seguinte, que esse tipo de problema é da alçada deles, quando é problema técnico. A minha preocupação é com o conteúdo. Eu sugiro que o PP faça um contato lá com eles para saber o porquê. Olha, as aulas estão corretamente gravadas, ok? Nós começamos no dia 17 de dezembro, ok? E em razão do falecimento da minha mãe, nós estamos com uma aula só devendo. Então, eu dando mais uma aula, ok? Nós vamos estar com todas as semanas cobertas, que a minha ideia é manter essa média, né? Uma aula por semana, ok? E o Zoom, sem assim uma definição muito assim precisa, mas a gente se encontrando com a maior regularidade possível. Essa é a minha meta. Então, eu espero ainda essa semana gravar mais uma aula e a fim de que na próxima semana nós estejamos com todos os dias, né? Quer dizer, com a meta alcançada de uma aula por semana. Então, eu pedi para o PP fazer um contato com a Rubla e saber por que o Ranieri não está conseguindo acessar as aulas gravadas. Eu fiz, Antônio, porque foi em cima da hora, tá? Tá bom. Tá bom. Eu não sei, pode ser também que... Bom, não sei. É aquilo, não sei. É melhor perguntar para eles. Alguém tem mais alguma questão? Juliano, levantou a mão, PP. Juliano, é porque eu não estou vendo... apareceu. Desculpa.
Eu acho que a Cerise tinha levantado primeiro, eu acho que ela baixou, então. Não, não baixei não, é porque te chamaram, Juliano. Ah, Mas é Então, rapidinho. então põe a por favor, pode Cerise, fazer, né? pode fazer primeiro. Boa noite a todos e todas. É porque o problema do Ranieri aconteceu comigo. E eu percebi que isso acontece quando a gente acessa pelo link que está no grupo do WhatsApp. Se a gente acessar pelo e-mail que eles mandam, comunicando que a aula já está disponível, não acontece, Ranieri. Então, no meu e-mail chega o avisinho, nova aula está disponível na plataforma. E aí, se eu clicar nesse link, ele não fala que eu preciso me inscrever. Agora, se eu clicar a partir do link que está no nosso grupo do WhatsApp, ele fala que eu preciso me inscrever. Então, pode ser que seja isso. Olha, fica essa dica, né? Eu não sei por que está acontecendo, mas é uma dica interessante. Mas só isso. eu tentei, pastor, eu tentei pelo e-mail que eu recebi e tentei pelo link do WhatsApp. E os dois fazem a mesma coisa. Bom, fica a promessa aí que o PP vai ver isso lá com eles. Como resolver esse problema técnico. Né? Então, é só isso, irmãos. Estou aqui atenta na discussão. Obrigada. Bom, o que eu posso prometer a vocês é o seguinte: se a coisa continuar assim, nós podemos passar o curso para o Hotmart, sabe? E aqueles que pagaram tudo entrariam de graça. Aqueles que pagaram o curso inteiro entrariam de graça e tal, se continuar tendo problema assim. Quer dizer, eu passei a usar a Rubla a partir de uma matéria da Folha de São Paulo. Então, fiz contato com eles e tal, e pronto, aí comecei. Só que o canal mais usado para esses cursos é o Hotmart, que me parece que é americano, não estou bem certo. A gente pode mudar para lá se os problemas persistirem. Tá bom? Por que passar para lá? Porque assim, eu tenho todas as aulas salvas. Todas estão no meu Google Drive. Então, subir para o Hotmart, para mim, é fácil. Eu subo para lá e subiria até as aulas do Zoom e depois nós faríamos tudo que nós estamos fazendo aqui pelo Hotmart, com mesmos valores, com mesmo, tudo igual, e os que pagaram o ano inteiro entrariam de graça. Mas vamos tentar para não ter muito transtorno. Vou pedir para o PP falar com eles, inclusive passar esse recado, que se os problemas continuarem, é essa decisão que nós vamos ter que tomar. Não estou ouvindo, não. Já tínhamos resolvido e voltou o mesmo problema. Não estou ouvindo. Olha aí, o Juliano está com a mão levantada. Tem mais alguém? Alguém levantou a mão antes do Juliano? Não, é o Juliano mesmo. Então manda bala aí, Juliano. Beleza. Ô, gente, boa noite, tá? Antônio, eu até terminei o seu livro, Noções da Espiritualidade. Eu achei um livraço. E o livro até me fez compreender mais aquilo que você fala nos cultos, aqui nas aulas e tudo mais. E hoje eu assisti na aula introdutória, né, para debate. Você fala de uma beleza que a escritura tem, certo? Só que, pela minha própria experiência, nem todos conseguem extrair essa beleza da escritura, certo? E você fala também na questão de, para que a gente tenha uma compreensão maior das escrituras, é necessário auxílio, né? Primeiro, as escrituras é a regra, né? Tudo deve passar pelo crivo dela, mas é necessário, muitas das vezes, auxílio de um comentário, conhecer um pouco da história da igreja. E eu achei interessante que você falou a questão do seu comentário de Filipenses, que é um comentário escrito por um brasileiro dentro do contexto aqui do Brasil. Então, eu
eu tenho algumas vezes eu faço alguns trabalhos sociais aqui na minha cidade. Não sou pastor, não sou nada, mas eu faço um trabalho. E tem uma situação parecida com o que você faz na questão de alcançar essas famílias, os desvalidos, os pobres, os que... como transmitir a mensagem do Evangelho, essa beleza que eu, a partir de ouvindo você, só acredito que a gente viva um cristianismo mais pleno e completo a partir dessa beleza. Como transmitir a mensagem do Evangelho, sendo que essas pessoas vivem uma realidade muitas das vezes indigna, se eu posso dizer assim. Olha, na verdade é o seguinte, a melhor forma de nós comunicarmos essa beleza é por meio do contato com ela mesma. E de modo que, ao falarmos sobre a beleza do cristianismo, possamos fazê-lo a partir da nossa própria experiência estética e do que ela produziu no nosso espírito, sabe? Das suas consequências práticas. Porque quando você tem essa experiência estética, a moral cristã se torna espontânea. Porque, aliás, essa é a diferença entre cristianismo e moralidade. Moralidade está preocupada com a ação, cristianismo está preocupado com a motivação. A moralidade está preocupada com a preservação da sociedade, o cristianismo está preocupado com a glória de Deus. Sabe? Então, o cristão é alguém que faz o que faz em razão de crer no que crê. Então, o duro, Juliano, é dizer que nessa minha experiência de vida cristã, é duro ter que dizer isso, mas eu não conseguiria ter enxergado muito do que eu passei a enxergar se não tivesse passado por provações. E, nesse sentido, alguém mandou uma mensagem para mim essa semana dizendo o seguinte, que seria uma frase de Charles Spurgeon, que os melhores vinhos da adega de Deus são aqueles que estão nas adegas mais profundas. Né? Então, como eu vivi essa semana com minha mãe. O desejo de ver a sua história reescrita, dela ter as suas lágrimas enxugadas por tudo que ela passou nessa vida. Sabe, o anelo por vê-la entrar no descanso do Senhor. Sabe? A necessidade de encontrar consolação para a perda de uma pessoa que me amava de modo tão ardente, que é duro, né? Eu não tenho mais esse amor. Não há quem no planeta possa comunicar esse amor para mim. Eu não tenho mais ele em vida. Sabe? Então, é claro que isso faz com que você se desespere por sentido. E o que eu posso dizer é que não há como pagar a obra do Espírito Santo em minha vida nesses dias em que eu senti a dor mais profunda de toda a minha vida. Fico até suspeitando que Deus deve estar preparando alguma coisa especial, porque ano passado a suspeita de câncer, agora a perda da minha mãe, que eu diria que foram duas experiências que me fizeram me desesperar por Cristo. Então, hoje, eu não tenho a mínima paciência de conversar com pessoas que buscam aquela compreensão da graça de Deus para viver uma vida carnal. Sabe? Então, eu não quero cristianismo que não vem acompanhado de vida de oração,
de leitura meditativa das Sagradas Escrituras, de comunhão com o povo de Deus na sua igreja, do ato humilde de ouvir a pregação da palavra de Deus. Eu não quero cristianismo sem perspectiva do céu, sabe? Eu não quero cristianismo que você se torna tão amadurecido na graça a ponto de se sentir livre para ser mal, porque Deus é bom. Então, Juliano, para falar dessa beleza, é necessário que você dela seja partícipe, né? Que você tenha alma para falar sobre ela. Isso vai te dar uma eloquência que falta a muitos pastores que pensam que tudo que eles precisam é de conhecimento teológico, quando, na verdade, o que faz a diferença no púlpito é pregar como uma testemunha, não como um advogado. O advogado pode até falar melhor que a testemunha, mas falta ali originalidade, falta aquela paixão que é própria de quem conhece os fatos de primeira mão. Agora, em geral, também, Juliana, essas pessoas que se encontram em situações de privação, exclusão, vulnerabilidade, são aquelas mais abertas para receber o Evangelho, sabe? E até fundamento teológico para isso. Eu não estou falando nem da minha experiência como pastor, como pregador, como também não estou falando com base em estatística. Estou falando do que a Bíblia menciona diretamente, explicitamente, quando diz assim, olha só, escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Em geral, quem se converte é pobre. E nesses ambientes isso é impressionante. Você vai encontrar pouquíssimas pessoas assim lidando com o problema filosófico do sofrimento. Se Deus é bom porque as pessoas sofrem, nada. Elas querem desesperadamente alguma coisa que lhes coragem a viver, sabe? Então, feliz o pregador que teve contato com essa beleza e que encontra-se entre os pobres, proclamando o evangelho para o despossuído. Porque esse pode ter certeza, é o que tem mais chance de sucesso no seu ministério. Sabe? Na minha experiência de vida, rico se converter é milagre. E pobre manifestar a fé, e às vezes, no momento da mais alta provação, é o que eu mais encontrei na minha vida. Entendi. Antônio, obrigado. E só fazer um comentário também. Eu li os seus livros, eu sou um grande admirador do modo Muito como obrigado. você sintetiza o Evangelho. Como se... só um agradecimento mesmo. Você é como que John Stott é para você o que você é para mim hoje. Muito obrigado. Te acompanho em muitas das coisas, tá? E tem sido muito fácil compreender aquilo que você está passando. Então, devido a isso, não tenho até muitas perguntas, porque o senhor tem sido muito claro naquilo que você fala, obrigado. muito compreensível. Muito obrigado. Tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado, Deus Juliano, abençoe, querido. Tá? Muito obrigado. O Carlos, me parece, que é a pessoa da vez, ou tem mais alguém com a mão levantada? É o Eduardo. Eduardo, pois não. Posso ir, Pepe? Pode, Edu, fica à vontade. Obrigado. Tem que desmutar você, Edu. Valeu. Opa, então sou eu. É que eu mandei pelo WhatsApp. Então, aí o Pepe falou ao vivo. Então, Antônio, desde os pais da igreja, aí, incluindo Paulo, Agostinho, Tomás de Aquino, eles, no caso deles, dialogavam muito com a cultura grega da época, né? Estão vendo? Está cortando, Eduardo. O seu som, para mim, está complicado. Está cortando a sua pergunta.
Mas se você quiser, eu vou tentar formular aqui, vou tentar pegar aqui no WhatsApp que você mandou, enquanto você vai ajeitando aí. Vou tentar fazer aqui. A pergunta é a seguinte, ele escreveu aqui, ó. Desde os pais da igreja, incluindo Paulo, Agostinho, Tomás de Aquino... Voltei aqui. Voltou? Quer que eu faça? Voltou, mas não sei quanto tempo. Então deixa que eu faça eu tentar. aqui. Se não der, aí você vai. Tá bom. Beleza. Tá bom. Ótimo. Falou. Pode Quem perguntar, faz? Edu. Você. Vai você. Tá bom. Então, desde os pais da igreja, eles dialogam com a cultura do tempo deles, né? Como você falou, Sim. a gente deve dialogar. Mas, assim, Sim. eu vou dar um exemplo aqui Vocês estão ouvindo? Sim. Tá. Eu vou Sim, dar um exemplo perfeitamente. O áudio está ótimo, Eduardo. Tá bom. Então, eu vou dar um exemplo da minha experiência aqui de leitor de história em quadrinhos, do Asterix. Não sei se quem é da minha idade talvez lembre. Eles eram cabeludos na história em quadrinhos. Aí a arqueologia mostrou que, na verdade, os gauleses daquela época não eram cabeludos, eles tinham cabelo curto. E o desenhista falou, não quero nem saber, não vou mudar isso. Então, nesse sentido, qual que é o limite que a gente deve dialogar com os achados científicos, principalmente nesse caso da arqueologia, que demonstram coisas que a nossa tradição cultural cristã estão equivocadas, né? Então, qual é o limite desse diálogo no dia a dia, né? Eu sei que fora eu estou dizendo coisas que não que não vão ferir a essência do evangelho, né? Mas detalhes assim da cultura tradicional como a gente interpreta Jesus na antiguidade, os fatos que aconteceram à luz de descobertas arqueológicas recentes. Qual o limite disso? Como a gente deve lidar com isso? Esse é um campo vastíssimo, né? Eu assim, não acredito que pessoas se convertam em razão de evidência arqueológica, como também não acredito que ninguém largue a fé por causa disso, né? Uma vez que você ouça a voz do Espírito Santo, sabe, você dispensa essas evidências arqueológicas e essa voz o convence de uma tal maneira que as supostas evidências arqueológicas que militam, né, contra a veracidade das Sagradas Escrituras perdem totalmente o sentido. Não porque o cristão ele vá de encontro à ciência, é porque nós, por sermos cristãos, nós amamos a verdade. E se a ciência exigir que tenhamos que rever a nossa interpretação da Bíblia, sabe, nós não veremos nenhum problema em chegarmos à conclusão de que, até então, nós havíamos nos equivocado contra a interpretação de um livro inerrante. Então, observe, a interpretação não é inerrante. Nós não podemos confundir a nossa interpretação da Bíblia com a Bíblia. A Bíblia é inerrante. Então, nós passamos por uma experiência muito, eu diria, das mais dramáticas, foi com os avanços no campo da astronomia, especialmente o trabalho de dois cristãos, de Galileu Galilei e Nicolau Copérnico. Tem uma frase de Galileu Galilei que eu acho belíssima, pai da ciência moderna. Ele diz assim: ao contemplar o universo com toda a sua beleza e riqueza, eu sou levado a um único fim, prestar culto à beleza do Criador. E esses homens, um telescópio, deram evidência empírica de que a Terra não é o centro do sistema solar. Agora, não há um texto das Sagradas Escrituras que ensine isso. A verdade, o que aconteceu é que os teólogos embarcaram numa astronomia aristotélica. Quem ensinava isso era Aristóteles. Então, e aí a interpretação da Bíblia foi revista. Hoje nós temos aí todas as questões relativas às pesquisas de Charles Darwin, né? E tudo aquilo que ele escreveu na sua magnum opus, Origem das Espécies, né?
Então, alguns teólogos chegaram à conclusão de que pode ser que a linguagem do livro de Gênesis, no que tange à formação do homem, seja metafórica. Então, que Gênesis, no que tange à criação do homem, não deve ser interpretado literalmente, mas que a criação do homem foi subproduto de todo um processo evolutivo, que seria um evolucionismo teísta, Deus no controle desse processo. Então, Deus que criou o Homo sapiens, como diz John Stott, e que, pelo seu governo soberano, fez com que surgisse o Homo divinus, o Homo sapiens, que a partir de um ponto da sua vida passou a adorar o seu Criador em espírito e verdade, né? E depois caiu, e tornando o seu estado pior do que o primeiro, né? Porque de um ser que mantinha comunhão com seu Deus, que falava com o seu Criador, que o amava, sabe? Passou a ser um ser que com vida caracterizada por temor de Deus, por medo de Deus. A palavra não é nem temor, é fobia de Deus. Adão, onde estás? Sabe? Porque eu ouvi tua voz, eu tive medo e me escondi. Então, os seres humanos estão sempre fugindo de Deus. Então, é isso. Agora, o importante é nós sabermos que a própria ciência, nós não podemos lidar com suas declarações como se estivéssemos diante de um Moisés, né, de jaleco branco, descendo do Monte Sinai, de um laboratório qualquer, sabe, com as tábuas da verdade científica nas mãos, porque esses homens muitas vezes se viram diante da necessidade de dizerem que se equivocaram, né? Então, eu acho muito difícil, eu acho problemático nós nos mantermos assim, quer dizer, nós manifestarmos um anti-intelectualismo que faz com que percamos o respeito perante os nossos amigos, perante a opinião pública, então, que nos leva a rejeitar aquilo que foi estabelecido pela ciência, como também é um erro nós lidarmos com essas declarações científicas de modo ingênuo. E, em especial, quando esses cientistas usam da sua autoridade de cientista para falar sobre filosofia, sabe? E, então, falar sobre a existência de Deus, sabe? Então, o importante é isso. Nesses debates, Eduardo, eu penso que nós temos que ser muito cautelosos quanto à nossa preparação, sabe? Se nós não nos sentirmos intelectualmente preparados para participar de um debate como esse sobre arqueologia, sobre evolucionismo, é melhor nós falarmos, olha, essa não é a minha praia, eu não tenho uma formação acadêmica sobre o tema, pouco li sobre o assunto, porque é aquilo, você entra num debate como esse e fala sobre aquilo que não estudou, a probabilidade é grande de você deixar de ter o respeito dos seus amigos que você tenciona levar a Cristo. Então, é isso. Tem muito debate aí que me chamam, que eu digo, me inclui fora dessa. Preciso de mais luz sobre o tema a fim de poder ser um bom representante de Cristo. E com relação ao evolucionismo, eu quero dizer que eu sou agnóstico. Eu não tenho uma posição firmada. O que eu sei é que houve um primeiro homem. Sabe? Como ele surgiu, eu não estou certo. Mas houve um primeiro homem, que é o nosso pai, uma primeira mulher, que é a nossa mãe, e que eles tinham um verdadeiro conhecimento de Deus e que perderam o ser, a partir do momento que passaram a duvidar da bondade do Criador. Já foi, Edu. Agora é o Carlos, então. Carlos pode... Pastor, irmãos, boa noite, boa noite. Boa noite, Primeiramente, Carlos. pastor, agradecer aí pela
por toda a sua simplicidade, humildade, em Obrigado. se colocar à disposição para estar com a gente aqui, né? Obrigado, cara. Com certeza é um momento para nós muito positivo, muito espiritual, e não é fácil a gente pegar líderes religiosos que se colocam à disposição, né? Deveria ser o normal, mas não é isso que acontece. Pastor, tem uma questão, talvez até seja um pouco polêmica, mas a gente está aqui para isso mesmo, para o senhor nos auxiliar nessas dúvidas. Eu vou dar uma contextualização rápida. Nessas aulas anteriores, eu nunca tinha feito nenhuma pergunta, mas agora o Espírito Santo me tocou em cima dessa última aula para eu tirar essa dúvida. Eu venho de uma infância em duas comunidades aqui na Ilha do Governador, Morro do Barbante e Morro do Guarabu. Não sei se o senhor conhece. E eu vivi lá até os 15 anos de idade, né? E uma infância na comunidade não é fácil, né? Então, perdi muitos parentes próximos para o tráfico. Primos meus faleceram, amigos também. E, às vezes, não somente tráfico, questão de doença mesmo, doenças ligadas a problemas sanitários e tudo mais. E também tive o meu pai foi alcoólatra por um bom tempo, né? Então, assim, eu tive que crescer rápido dentro de casa, amadurecer rápido. E, graças a Deus, com o auxílio dos meus pais, eu vi meu pai vencer o alcoolismo e hoje a gente já está numa condição de vida diferente, a gente conseguiu sair da comunidade, mas é uma realidade que muitas pessoas da minha família ainda vivem é, na cidade alta, que a gente chama, né? E o meu tutor, digamos assim, na terra, né, humano, digamos assim, espiritual, é o meu pai, né? Ele é uma pessoa que estuda muito a Bíblia, venceu um vício, e assim, para mim é um motivo de orgulho hoje em dia. E a gente sempre conversou muito sobre a palavra de Deus e discutindo os assuntos. E chegou no momento, pastor, acho que esse é o cerne da minha pergunta. Chegou um momento que é como se eu me emancipasse. Eu vi que aquilo tudo que eu aprendi com os meus pais, né? Eu fui construindo o meu raciocínio, eu fui começando a ter algumas opiniões que não necessariamente eram iguais a que os meus pais tinham me passado inicialmente. Fui construindo o meu raciocínio. E hoje meus pais são da Assembleia, né? E eu tenho um amor grande por eles e pela vida deles, e eu migrei para a presbiteriana, né? Em momento algum, isso daí me fez me apartar, me criar algum racha familiar, espiritual, porque eu também entendo que Deus ele trabalha de várias formas e depende muito da vida de cada um, né? Tem igrejas e igrejas que vão se adequar para uma pessoa, para um tipo de perfil de pessoa. Aí, uma passagem que eu peguei, eu até deixei anotada aqui, que em cima dela que eu vou fazer a pergunta, que está assim: o senhor tinha falado, é dever do cristão estudar em espírito de oração as sagradas escrituras, conhecer as regras de interpretação, estar familiarizado com a palavra de Deus, não se sujeitar com a interpretação de teólogos, clérigos e concílios. O meu decorrer, a minha história de vida, eu fui tendo uma intimidade, digamos assim, com a palavra, de certa forma, que eu não sei se é uma soberba minha, que é como se assim eu tenho a Bíblia viva dentro de mim, né? Que é fruto do conhecimento da palavra de Deus, da atuação do Espírito Santo. Só que eu identifiquei que a partir do momento que eu me emancipei dentro de casa, não, eu vou sair da igreja A e para a igreja B porque eu me identifico mais. Em algum momento meu que eu não sei identificar, o meu sentar na igreja e ouvir a palavra, em alguns momentos na minha cabeça eu falo, isso não serve para mim. Por mais que o pastor A, B ou C esteja falando isso não é uma realidade que Deus conversa comigo. Aí a pergunta é a seguinte, pastor, eu estou sendo soberbo nessa comunicação minha com Deus, com o Espírito Santo, ou realmente existem coisas que vão ser faladas nos púlpitos por teólogos que realmente não vão servir para mim, né? Era esse o ponto principal da pergunta.
Bom, eu acho que, na verdade, Carlos, querido, nós precisamos, assim, em primeiro lugar, entender que a sabedoria é virtude inalcançável para o soberbo. Porque para aquisição de sabedoria é necessário que você parta da pressuposição de que é uma pessoa propensa ao erro. E por isso, portanto, você é alguém que desconfia de si mesmo. Sabe? Então, para que você seja sábio, você precisa estar disposto a aprender. E você só se torna aberto a aprender quando percebe a sua fragilidade intelectual, como que as suas análises racionais são condicionadas pela sua classe social, pelo seu gênero, pela tradição, pela cultura, pelos seus interesses pessoais, sabe? Por exemplo, o que você passou de sair de uma Assembleia de Deus e ir para uma igreja presbiteriana e tal, essa é uma experiência muito difícil, porque você romper com a fé que herdou de pessoas que são muito importantes para a sua vida é um trabalho penoso, sabe? Porque essa ligação afetiva faz com que muitas vezes você se apegue à doutrina, mas por amor àquele pastor que marcou tanto a sua vida, ou a vida da sua família, por amor ao seu pai, seu tio, alguém que lhe é muito caro, que lhe ensinou uma versão do cristianismo que você tem dificuldade de dela se desfazer em razão dessa ligação afetiva, né, com as pessoas que lhe ensinaram. Então, a primeira coisa é essa, é saber que esse approach das Sagradas Escrituras ele tem que ser do espírito de Moisés lá perante a sarça ardente, tirar a sandália dos pés e você dizer: Senhor, aqui estou eu diante da tua palavra inerrante, mas com a minha aversão àquelas passagens que me contrariam, sabe? Aqui estou eu com os meus condicionamentos pessoais, psicológicos, culturais, enfim, sabe? Todos os meus interesses que eu não quero que sejam contrariados pela sua palavra, sabe? Agora, eu sei que em todo relacionamento real, como diz o Tim Keller, né, nós estamos expostos, o relacionamento é verdadeiro, a ser contrariados por aquele com quem nós nos relacionamos, senão a relação não é autêntica. Então, partindo desse princípio, sabe, de autodesconfiança, né? Então, de nós pensarmos na possibilidade de estarmos envolvidos realmente no jogo de poder e de optarmos por aquilo que nos é conveniente, sabe? Então, nós devemos, assim, nos aproximar das Sagradas Escrituras. E isso, então, fará com que nós entendamos que a compreensão das Sagradas Escrituras é uma experiência coletiva, sabe? É uma experiência vivida pela Igreja, né? Na totalidade do corpo de Cristo. É claro que isso não impede de você chegar às suas conclusões pessoais, nos seus momentos devocionais, ouvindo a pregação da palavra, lendo algum livro. Agora, contudo, em razão dessa nossa propensão ao erro, os calvinistas vivem dizendo, né, repetem muito isso, que o ser humano, o coração humano, é uma fábrica de ídolos. Então, nós estamos sempre fabricando esses ídolos. O nosso desejo, portanto, é domesticar Deus, de criar um Deus à nossa imagem e semelhança. Então, sendo assim, se essa virtude essencial para a aquisição da sabedoria faz parte da nossa vida, nós estamos abertos para ouvir com os irmãos do passado e do presente. E, quer dizer, nós estamos abertos para sujeitarmos a conclusão que nós chegamos
aquilo que tem sido declarado pela Igreja como um todo. Daí a importância de nós, inclusive, estarmos abertos para ouvir aqueles que divergem de nós, os que pensam de modo diferente. Então, abrir as janelas da Igreja é de fundamental importância, sabe? Porque muitas vezes ocorre isso. Nós desenvolvemos aquela mentalidade de grupo que nos leva a buscar informação naquela fonte que sabemos de antemão que vai dizer aquilo que nós queremos ouvir. Por isso, a humildade vai pedir que nós ouçamos aqueles por quem sentimos antipatia, aqueles de quem divergimos, sabe? Que às vezes eles não têm as melhores respostas, mas fazem as melhores perguntas. E muitas vezes ocorre isso. A heresia ela não consiste numa declaração estapafúrdia, absolutamente equivocada sobre todos os aspectos. Muitas vezes ocorre da heresia nada mais representar do que um lado da verdade elevado à condição de verdade completa. Então, Carlos, eu sugeriria o seguinte, que você pegasse essas suas conclusões, você tem todo o direito de estar sentado num banco da igreja e, ao ouvir o pregador, dizer: o pastor se equivocou. Aqui ele está manifestando o seu mau gênio, aqui é evidente que sua classe social está condicionando a sua interpretação das Sagradas Escrituras. E aí, então, você é livre, não é pecado você dizer: bom, isso aqui é ele, a cabeça dele, e eu divirjo dele, e você não vai estar entristecendo o Espírito Santo. Agora, é muito importante que você saiba que a sua divergência está estribada no conhecimento da verdade. Porque você pode simplesmente estar chamando de herege alguém que, com sua pregação, está golpeando, falando aquilo que você não gostaria de ouvir. Ou então, às vezes, alguém que você simplesmente tem dificuldade de ouvir as verdades que ele diz por causa do temperamento, por causa da sua aparência física, da imagem dele está associada à imagem de alguém que o feriu um dia, e por aí vai, né? Então, bom, em suma, o que eu tenho a dizer é o seguinte, que nós devemos ouvir a igreja, pegar a nossa convicção teológica e submetê-la à análise dos pais da igreja, do credo apostólico, sabe, dos grandes teólogos da Idade Média, dos reformadores, dos pós-reformadores, das mais diferentes tradições de espiritualidade. Mas talvez você esteja perguntando: mas, Antônio, quem tem tempo para isso? Bom, eu sei, nem os pastores conseguem encontrar tempo para isso. De qualquer maneira, nós devemos ir tão longe quanto for possível, sabe, nessa busca pela exatidão teológica, sabe, de modo que estejamos abertos para a possibilidade de refazermos o nosso ponto de vista teológico mediante contato com pessoas de outras culturas e de um outro tempo, né? Então, é isso, Carlos. Eu diria que nós devemos realmente desconfiar de nós mesmos. Dificilmente, no meu tempo de ministério, é uma experiência rara você ver uma pessoa ficar do lado da verdade quando a verdade está contra ela. É muito difícil isso. Então, porque desconfiamos de nós mesmos, nós submetemos aquilo que pensamos à história do cristianismo. Porque a tradição não é a nossa regra de fé e prática. Mas acreditar na presença do Espírito Santo em parte da tradição é bíblico, porque são 2000 anos de história, e nesses 2000 anos, não poucos homens, não poucas mulheres, com lágrimas, imploraram ao Espírito Santo um conhecimento mais preciso da verdade. E acredito que muitos desses foram ouvidos e registraram
as descobertas que fizeram, deixando-nos assim esse legado extraordinário, né? De um mar de literatura que nos encanta e que faz, portanto, com que sejamos ajudados no nosso exercício de interpretação das Sagradas Escrituras. Obrigado, pastor. Obrigado. Nada, querido. Alguma questão mais? PP, eu acho que seu microfone ficou fechado. O meu? Falou. O do PP. Se ele falou alguma coisa. Tá. Não sei se o PP está por aí, se o PP está ouvindo. O PP está fazendo esse meio de campo aí. PP, você está por aí? Eu estou, desculpa, meu telefone, eu bati a mão aqui. Não, mas é para dizer, pessoal, todas as perguntas são importantes. Então, as perguntas enriquecem o nosso debate. Enfim, é importante que vocês perguntem. Então, fiquem à vontade. Uma coisa importante que eu peço que todos saibam é o seguinte, é que provavelmente eu nunca mais vou fazer isso que eu estou fazendo com vocês. Vai ser o único grupo que eu vou estar assim, com tamanha regularidade no Zoom, porque os demais cursos eu vou deixar o curso como se fosse um livro, numa prateleira, a pessoa vai lá e pega, sabe? E outra coisa também, todas as aulas estão sendo gravadas e essa conversa nossa aí pelo Zoom vai para o futuro curso de teologia que eu vou criar. Então, todo esse material aí vai entrar para a história, né? O rosto de vocês, as perguntas, as interações, tudo isso está sendo gravado e vai para o próximo curso, né? Porque, na verdade, daqui a pouco eu vou dar início a um outro curso, sem o Zoom, ok? Mas usando esse material que nós estamos produzindo. Então, essas perguntas são as perguntas que seriam feitas por pessoas que as fariam se tivesse a oportunidade que os irmãos estão tendo. Vamos lá, pessoal. Quem quer perguntar aí, por favor. Bom, pode ser também que todos estejam... Pois não? Paula, pode perguntar, Oi, Paula. boa noite. É difícil não chamar o senhor de pastor, viu, pastor Antônio? É bem difícil. Não tem problema. A minha pergunta é antiga e não tem, acho que, muito a ver com o que a gente está falando, mas eu tenho uma curiosidade. Eu queria saber, quando lá no comecinho o senhor falou de revelação especial, revelação natural, qual foi a revelação que seduziu o seu coração, que ganhou o seu coração para o senhor se converter? Eu tenho essa curiosidade. Como foi isso na sua vida? Paula, querida, eu acho que eu tive assim... eu tive 3 turning points na minha vida. 3 grandes conversões, 3 insights profundos que mudaram totalmente a minha vida. Eu às vezes, eu me acho um autista, uma pessoa, sabe, não sei, sabe aquele Mr. Magoo? Aquele sujeito que ele vai andando, não enxerga que, sabe, o que está ali ao seu redor. Sabe? Só que no meu caso, assim, é um Mr. Magoo que de repente leva um solavanco da vida, os olhos abrem e sempre quando eu passo por essas experiências, a minha mudança é radical, é fanática, é uma coisa assim que me absorve por inteiro. Porque quando eu chego à conclusão de que eu conheci a verdade, sabe? Que eu tive um contato com a realidade, que eu descobri alguns fatos sobre a vida, esse negócio me absorve de uma tal maneira que a mudança é radical. Então, eu tive 3 experiências muito fortes. Vamos lá, Paulo. A primeira delas foi com 20 anos de idade, quando o cristianismo me foi anunciado, e o contato com a fé cristã me fez pensar no sentido da nossa existência. Porque
Quando o cristianismo me foi apresentado, ele se me afigurou inicialmente mais como uma filosofia, como uma forma específica de ver a vida, como um conjunto de respostas para as questões que os filósofos fazem, que todos fazem. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Então, ali com 20 anos, eu entendi perfeitamente o fato de que nós nos deparamos com questões cujas respostas só podem comunicar esperança, felicidade, sentido para a vida, se essas respostas forem as cristãs. Então, eu ali com 20 anos, eu divisava a morte. Com 20 anos, eu passei a pensar na brevidade da vida e na vacuidade de todas as coisas, né? Tudo debaixo do sol é vaidade, correr atrás do vento. Então, ficou muito claro para mim que eu não tinha alternativa. Isso foi raciocínio assim, foi algo que até hoje marca profundamente a minha vida. Que nenhuma resposta satisfaz se ela não passa pelo ser de Deus. Sobre esse ser que Jesus nos ensinou a chamar de Pai. Que esqueçamos definitivamente a ideia de encontrar sentido, propósito para a nossa existência, felicidade nesse mundo, esperança. Se Deus não é o vínculo, sabe, das descobertas que fazemos, se Deus não é o fundamento da nossa existência. Que, em última análise, quer dizer, nós só seremos felizes no dia que nos encontrarmos num estado tal que vejamos as nossas necessidades mais profundas atendidas. Eu não estou falando dos nossos desejos, porque a gente pode estar em busca daquilo que não atende a demanda mais profunda da alma. O que eu estou dizendo é que o feliz é aquele que chega num ponto da sua vida em que é levado a declarar: eu encontrei aquilo que eu ambicionava. A vida que eu estou vivendo nesse exato momento é absolutamente desejável e atende o meu anelo por felicidade. Agora, veja só, esse é um ponto central. A felicidade é incompatível com o tormento, com o medo, com a ansiedade. Não é feliz aquele que teme perder a felicidade. Por isso, nós precisamos de um ser que nos ame e que tenha todo o poder, já que somos sabedores do fato de que nós nunca poderemos bancar essa história, porque não somos infinitos. Quer dizer, sem Deus, o cobertor é sempre curto. É como disse Santo Agostinho: tu nos fizestes para ti, e o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em ti. Com 20 anos, eu entendi isso e me tornei cristão. Mas aí eu fui acometido por dúvidas infernais. Um demônio me acompanhava, que acabou se transformando num grande amigo, porque as perguntas que ele formulava me levavam a buscar resposta. Isso fez com que eu estudasse muito, orasse muito. Isso me levou a procurar exatidão no meu pensamento.
Aliás, até hoje eu não sei porque ele perdeu tanto tempo comigo, porque desde o início eu quis crer. Eu sabia que se eu chegasse, por algum motivo, à descrença, eu não suportaria. Eu não aguentaria viver. A morte da minha mãe, por exemplo, eu não daria conta de, durante 5 minutos, acreditar que tudo que ela viveu não tem sentido, e que simplesmente ela viveu a vida que viveu e tudo acabou na semana passada no cemitério aqui do Rio de Janeiro. Então, as dúvidas vieram de todos os lados, batendo a porta do coração de um ser humano que nunca acolheu a dúvida. Eu não queria que nada justificasse o pecado na minha vida. Eu não queria a ideia de, veja só, a ideia de encontrar uma razão para a incredulidade e que assim, portanto, me tornasse livre para praticar aquilo que a Bíblia condena, me era repugnante. Porque eu me tornei disposto a me submeter a tudo, sabe? Mas desde que a vida tivesse sentido, né? E esse sentido só podia encontrar no meu Criador. Bom, e aí, nessa luta, pelo desespero de ter uma fé com fundamento, nessa batalha por encontrar uma harmonia entre a minha mente e a razão, eu li muito e orei muito. E um dia eu tive uma visão, não uma visão literal, conforme vocês estão me vendo, eu estou vendo os irmãos, mas eu tive uma experiência estética com Cristo. Eu vi a beleza do Evangelho. Na Praia Grande, em Arraial do Cabo, eu me lembro que eu estava voltado para o Pontal da Atalaia e à minha direita, para o lado do mar, me veio a imagem da crucificação. Veja, eu não vi Cristo sorrindo para mim, com as mãos estendidas e dizendo que me amava. Nada disso. Eu não tive uma visão literal. Eu não estava vendo Cristo crucificado como eu estava contemplando o Pontal da Atalaia. Foi tudo mental. Eu pensei na crucificação literal e no que ela significava. O amor e a justiça se beijando. No mundo de desgraça, Deus se identificando com o sofrimento humano. O amor de Deus pela igreja. Eu falei, não tem nada mais lindo no universo do que esse amor. E a beleza pacificou meu ser, dissipou minhas dúvidas. E hoje eu entendo por que um sujeito se converte na África, ou lá num país qualquer, asiático, sem jamais ter estudado arqueologia, ou manuscritologia, bibliologia, nunca leu Agostinho, Tomás de Aquino, C.S. Lewis, Francis Schaeffer, não sabe nada de apologética, de filosofia, mas o missionário foi lá, pregou e ele se converteu. Como explicar isso? Só existe uma explicação. O Espírito Santo o convenceu da beleza de Cristo. O Espírito Santo fez com que ele se afeiçoasse por Cristo, se encantasse por Cristo. E isso foi o que aconteceu comigo. Esse foi o meu vale de Jaboque. Sabe? Foi o meu Pentecoste, meu monte da transfiguração. Bom, aí, assim eu fui vivendo, pregando, me dedicado à apologética, plantação de igreja, envolvido com programa de televisão, essa coisa toda, até que eu dei início ao Rio de Paz. E o Rio de Paz operou uma outra conversão dentro
da minha conversão, que foi a percepção do fato de que essas respostas existenciais, esse sentido para a vida que eu encontrei no cristianismo, tinha que ter uma consequência prática no campo da justiça social. Que quem foi levado a crer naquilo que eu passei a acreditar não tinha o direito de lidar com a miséria desse mundo com indiferença. E aí, então, a partir dali, eu acrescentei ao meu cristianismo o combate à injustiça, a luta por transformações estruturais. Eu deixei de me satisfazer com a filantropia e passei a desejar por aquele tipo de mudança histórica que torna parte da filantropia desnecessária. Bom, isso me humanizou tremendamente, me fez com que eu tivesse contato com muitos pensadores seculares, porque até então minha formação intelectual era muito cristã, era muito voltada para a igreja. E a partir dali, de 2007, eu passei a ler muito autor secular, muito contato com o pensamento de esquerda, e, embora eu não tenha me tornado marxista, contato com esse mundo das ideologias políticas, contato com a miséria, com a pobreza, tal, com a realidade político-social do nosso país, mas mexeu muito comigo, com o meu coração. Sabe? Agora, eu não sei se eu poderia dizer que, do ano passado para cá, eu vivi uma experiência que eu possa colocar ao lado dessas três outras. A conversão, então, aquela metafísica, né, tal. Depois o contato com a beleza, o significado da cruz, né? Sangue derramado, a remissão de pecados, e depois o rir de paz. Agora, eu estou sendo levado a crer que o que eu vivi ano passado, com aqueles dias em que eu aguardei um diagnóstico de um possível câncer de próstata e a morte da minha mãe ocorrida semana passada, estão produzindo um avivamento na minha vida. Eu diria que, não sei, eu com 38 anos, eu pedi a Deus, numa oração feita na praia de Piratininga, que na minha velhice eu servisse mais do que servi durante a minha juventude. E eu estou achando que eu estou entrando agora na fase do cumprimento dessa oração. Sabe? Eu estou sentindo que o que aconteceu nesses últimos meses gerou no meu coração o desejo mais ardente de toda a minha vida de ser íntimo de Cristo. Eu nunca senti, nos meus 40 anos de cristianismo, o que eu estou sentindo agora. Sabe? Um desejo, um desencanto muito grande com o mundo, uma total falta de interesse em ser feliz nesse planeta, exceto aquela felicidade proveniente da vida de serviço a Cristo. De você, portanto, se alegrar pelo fato de ser útil. É aquilo que o apóstolo Paulo fala em Atos dos Apóstolos, quando ele diz assim, olha, eu estou pensando até em pedir para um amigo meu, artista plástico, fazer um quadro com esse versículo, Atos 20, 24. Eu diria que as duas últimas experiências, então, vividas da minha mãe e do meu exame, me levaram para isso aqui. Eu espero que eu não esteja errado. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. É para isso que eu quero viver e espero em Deus que nada concorra na minha vida
com essa paixão. Que isso seja o grande vetor da minha existência, que tudo aquilo que eu venha fazer nos próximos anos mantenha uma relação de subserviência a esse desejo de servir a Cristo e edificar a sua igreja. Obrigada, pastor, pela resposta. Deus abençoe. Nada, eu que te agradeço pela pergunta maravilhosa, pelo seu interesse em saber o que eu penso, o que eu sinto, e que deu margem para que eu falasse sobre o que de mais importante existe na minha vida. Né? Obrigada. Fazia tempo que eu queria saber isso mesmo. Foi muito bom, privilégio. Obrigada. Uma honra. Obrigado, Paulo. Agora você, Felipe, por favor. Boa noite, Antônio. Tudo bem? Olá, Felipe. Bom, de vez em quando eu apareço fazendo pergunta, eu tenho medo de ficar muito repetitivo. Essa pergunta que eu vou fazer é uma pergunta, para mim, ela é de um assunto muito caro, muito valioso, né? E que é a questão do discipulado, né? Que foi o que realmente Jesus, né, deixou, né? Ir por todo mundo, pregar evangelho, fazer discípulos. E isso para mim, assim, apesar de estar numa igreja naquele tempo, né, numa igreja neopentecostal, a gente era muito incentivado a fazer, a discipular, falar do evangelho. Isso. Lógico, com várias limitações de conhecimento, algumas visões distorcidas, né? Mas era feito com tanto amor e com tanto empenho, com tanta entrega, que a gente ainda a gente colhia frutos, né? Via resultados do discipulado, né? E eu vejo assim que hoje, cada vez mais, as igrejas têm colocado de lado mesmo a questão do discipulado, né? Hoje você vê as lideranças, né, das igrejas institucionais, quando eles não querem, parece que eles nunca querem botar a mão na massa a questão do discipulado, né? Parece que a questão do discipulado, vou usar uma linguagem de hierarquia militar, né? Parece que é mais para os praças e não para os oficiais, né? E eu vejo assim que, e a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: quais os conselhos você daria para quem quer começar a discipular? Qual a melhor forma? E isso está me despertando muito no coração esses últimos tempos. Eu conheci a teologia reformada faz 5, 6 anos, e desde lá eu tenho lido muito, buscado muito conhecimento, procurado, mas aí ficou aquela coisa muito mecânica, muito de conhecimento. Isso. Só conhecer Deus através apenas de livros, né? E a gente sabe que livros é importante para você conhecer a vontade de Deus, esclarecer sobre a Bíblia, porque a Bíblia é um livro complexo, né? Tem questão histórica, cultural, não cometer erros de interpretações anacrônicas, né? Isso. E eu tenho buscado muito sobre a questão da espiritualidade, essa questão da vida devocional, da piedade, colocar o cristianismo em prática, do dia a dia. E uma coisa assim que tem me despertado, assim, a questão da espiritualidade, eu até escrevi aqui para falar. Para mim, a espiritualidade hoje eu vejo assim que é olhar para Deus, conhecer a Deus através da oração, através da sua palavra. Isso. Olhar para dentro de si, mas dentro da ótica da vontade de Deus, dentro da ótica do Isso. Evangelho, e olhar para o próximo dentro da vontade de Deus, que é o Evangelho. E eu tenho buscado, e eu quero saber do senhor quais os conselhos práticos que o senhor pode nos dar. Assim, eu acredito que talvez o senhor venha desenvolver mais esse assunto durante o curso, né? Mas era essa a minha pergunta. Essa pergunta para mim é muito mexe muito comigo. É uma coisa que bate no meu coração, porque além de fazer discípulos um chamado geral, eu tenho uma interrogação em relação a um chamado mais específico, né? E já faz alguns anos. E eu me questiono e tenho colocado diante de Deus em relação a isso. Mas assim, discipular é algo que eu tenho vontade, tenho no meu coração.
ensinar sobre o Evangelho, ensinar sobre a Bíblia para as pessoas que não conhecem, independente de denominação. Eu faço, gera muito isso no meu trabalho, né? Eu queria saber dos conselhos práticos, desculpa me alongar. Olha, eu penso o seguinte, que o cristianismo ele tem, historicamente, assim, dois grandes adversários internos. São doenças internas capazes de devastar com a vida da igreja. Sabe? Você tem os adversários externos, então você tem a modernidade, parte do que ela pregoa é bastante contrária à fé, né? A pós-modernidade, ou a modernidade tardia, tem o islamismo, mas não há nada pior do que o liberalismo teológico. Então, de você querer manter o cristianismo sem um apreço pelas escrituras e a dependência do sangue de Jesus Cristo para a remissão de pecados. Ou então, do outro lado, outro câncer, isso aí é metastático, é a ortodoxia morta. De você declarar a doutrina, mas não vivenciá-la. Então, eu acredito que não há nada que mais possa marcar a vida de um cristão que mantém relacionamento conosco, quer dizer, do ponto de vista do nosso interesse e mediante o contato com a nossa vida, ele ser edificado, ele ter o caráter de Cristo formado nele. Não há nada que mais possa marcar a sua vida do que o exemplo, do que a pregação dramatizada, né? A pregação, do que a pregação que exemplificada, ilustrada pelo testemunho. E esse testemunho ele tem que girar duas áreas centrais, sabe? O amor a Deus e o amor ao próximo. Então, eu diria o seguinte, que você vai ser um excelente discipulador de marcar a vida de todos aqueles que se aproximarem de você para aprenderem sobre o cristianismo, mediante o contato com sua vida. Você deixará a marca eterna, em primeiro lugar. Se essa pessoa observar em você aquilo que Jonathan Edwards chamava de religious affections, de afeições santas. Sabe que você, quer dizer, eu estou falando de você ser fervoroso de espírito, de ficar evidente para quem convive com você que o nome de Jesus é doce para os seus lábios, que você ama a Deus e que isso se reflete na forma como você fala sobre o Criador. Isso se faz presente na sua oração, na sua adoração. Sabe que isso vaza de você. Sabe que quem tem contato com você sai impregnado do perfume de Cristo. Quer dizer, a pessoa percebe que esse é o seu tesouro, que essa é a sua alegria. E repetindo aquilo que eu acabei de falar, que tudo na sua vida mantém uma relação de subserviência a esse amor. E que você valoriza na vida as coisas na exata proporção da capacidade das mesmas de o aproximarem de Deus. Então, não há nada pior para a causa do cristianismo do que cristãos que não amam o seu Criador. Agora, associado a isso, o amor pelo próximo. Eu penso que a marca mais profunda que você pode deixar na vida de uma pessoa é
a evidência dada pelo seu comportamento de que não há ser humano comum, que todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, de dar evidência de que você crê na santidade da vida humana. E, nesse sentido, portanto, essa pessoa observar que quem cruza o seu caminho é tratado com dignidade por você. Você não menospreza a dor de ninguém. Você não explora ninguém. Tem algum microfone aberto aí. Tem algum microfone aberto. Então, que você se interessa pela vida das pessoas, que você é doce. Você é uma pessoa doce. Quando você está num lugar, por exemplo, você nunca olha por sobre o ombro de alguém a fim de poder encontrar, né, alguém mais importante, assim, com quem conversar. Quer dizer, eu me lembro que quando eu fui a Londres e visitei a igreja do John Stott, após a sua morte, eu encontrei pessoas que conheceram o John Stott. Eu perguntei a elas o que mais as impressionou na vida de John Stott. E uma senhora que trabalhava na livraria da igreja de All Souls disse o seguinte: a atenção que ele nos dava. Quando ele estava conosco, ele se dedicava inteiramente a nós. Ele não se distraía com nada. Sabe? Então, não adianta você se tornar um especialista em fé reformada, conhecer todos os clássicos, ter a Confissão de Westminster, o Catecismo de Heidelberg decorados, se as pessoas não percebem em você o cumprimento das 2 tábuas da lei: amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus significa você não querer a vida nem a morte, não querer a saúde nem a doença, a riqueza nem a pobreza, a fama nem o anonimato. Você querer a Ele. E amar ao próximo significa todo aquele que cruzar o seu caminho, voltar para casa se sentindo amado, podendo dizer: ninguém jamais me tratou com tamanha dignidade. Então, eu concluo nosso encontro de hoje dizendo que não há nada que mais me humilhe na vida do que perceber que o que eu estou falando para vocês não é tão real na minha vida quanto eu gostaria que fosse. Se Deus hoje me perguntasse o que eu espero para os próximos anos, pediria a Ele amor. Amor pelo meu Criador, amor pelos membros da minha espécie. É isso. Irmãos queridos, chegamos aqui ao fim. Eu quero dizer para vocês que eu estou de férias, né? Então, e a família aqui de férias e minha filhinha querida também, né? Então, eu vou dar uma atenção a ela agora e tal. Amanhã tem manifestação, peço oração, que eu vou estar amanhã na Lagoa, refazendo a instalação que foi destruída, um ato de vandalismo. Uma pessoa foi lá e arrancou as placas dos policiais assassinados, né? Então, peço que vocês orem por mim. Eu estarei lá amanhã, 6 da manhã, e a imprensa deve estar bem presente lá. Então, que Deus me dê sabedoria nas entrevistas, que eu seja um bom representante do reino de Cristo. Bom? E fazer um pedido a vocês, se for possível, vocês chamarem pessoas para participarem do curso também seria legal, né? Porque é uma experiência, para mim, está sendo muito especial, sabe? Eu não me relaciono com ninguém em rede social como eu me relaciono com a escola de discípulos, lendo tudo, sabe? Eu não tenho tempo para isso, mas com vocês eu estou lendo porque eu parto da pressuposição que essa matrícula
é uma grande expressão de interesse pela verdade e de confiança em mim. Eu tenho que honrar isso. Somos responsáveis por quem cativamos, né? Alguém já disse isso. Sabe? Então, se puderem divulgar para a gente ter mais pessoas participando, ok? Então, eu vou parar por aqui. Esse Zoom vai ser salvo e eu espero compartilhar o quanto antes, tá bom? Lá no site da Rubla, tá bom? E eu estou devendo uma aula para vocês. A minha meta era uma aula por semana, então eu estou defasado uma semana em razão de tudo que eu passei aí nos últimos dias. Mas eu espero dar 2 aulas entre hoje e a próxima semana. E aí nós ficamos aí com o cronograma em dia. Que Deus os abençoe e os guarde, tá bom? E domingo, 9 da manhã, Catecismo de Heidelberg, e às 18 horas, o culto da Rede de Pequenas Igrejas. Fiquem com Jesus, uma boa noite para todos vocês, tá? Muito obrigado. Boa noite, irmãos. Obrigado pela presença. Obrigado, Pepe. Boa noite obrigado a todos. Gente, Deus abençoe vocês. Obrigado, hein, gente. Boa noite. Boa noite.